Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Veja se alguém ao seu lado, aproxime-se para que possamos juntos ler a palavra do nosso bom Deus. Efésios, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Versos de número 10 a seguir, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar? Levante a Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, Senhor Criador dos céus e Senhor Criador da terra, meu Pai Todo-Poderoso, a nossa alma, ela se regozija, meu Deus, a nossa alma se alegra, meu Pai, aqui em tua presença, meu Deus, o céu na tua casa. Senhor, tu nos congregastes aqui, ó Pai, nessa noite, pois nós temos a certeza e cremos, meu Deus, que o Senhor tem uma mensagem, uma palavra, meu Deus, ao nosso coração. Meu Pai, venha falar comigo, venha falar com meus irmãos, as minhas irmãs, venha nos abençoar, meu Deus, venha nos fortalecer nessa noite. Abra, Senhor, a porta do nosso coração e permita, meu Deus, o céu, que a tua palavra, ela adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, assentai-vos, desocupe a tua mão e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Que benção. Igreja, eu peço por favor a tua atenção, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra para nós nessa noite. E, meus irmãos, iniciando aqui, quero dizer à igreja que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ou quando ele escreveu essa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele estava preso. Na verdade, essa carta aqui de Efésios é uma das cartas que ele escreveu na prisão, né? Ele escreveu algumas cartas, como Efésios, né, aqui em questão, como Filipenses,
como Colossenses e Filemon. Nessas 4 cartas ele escreveu estando preso, estando encarcerado. E veja que é interessante que o apóstolo Paulo, ele escrevendo também ao seu filho na fé, chamado Timóteo, Paulo ele deixou claro lá para nós, dizendo que ele estava preso, mas todavia a palavra de Deus, ela não estava presa. A palavra de Deus, ela tinha livre curso para agir nos corações. Ele estava, mas a palavra não. Ele estava por lá de dentro da cela. Timóteo estava por lá de fora da cela. Timóteo tinha liberdade para ir e vir. Paulo estava preso. Então, como Paulo recebia de Deus a mensagem, Paulo não podia pregar. Se ele estivesse ali dentro, na masmorra, onde ele estivesse preso, ele poderia pregar que talvez ninguém iria ouvir. Então, o que Paulo ele vai fazer? Paulo vai escrever as cartas. Paulo ele começa escrevendo cada uma das cartas, ali o rolo vai descendo pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai ordenando, ele vai escrevendo. E então ele pega aquele rolo de carta escrita, Timóteo vem visitá-lo, então ele entrega aquela carta a Timóteo, aquele rolo de carta, e diz: Timóteo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Vai agora às igrejas e prega isso que eu escrevi. Isso é mandamento de Deus, é a ordenança do Senhor. E assim, então, Paulo, ele faz, escrevendo a Filemon, a Colossenses, a Filipenses e também a Éfeso. A cada igreja, ele escreve uma carta. E o que chama a nossa atenção aqui nessa carta, ou nessa missiva, como muitos às vezes podem falar, o que chama a nossa atenção é que Paulo, ele preso, ali naquela masmorra, um lugar cheio de pedra, naquela época os presídios era muita pedra, era impossível alguém arrebentar, quebrar, ou enfim, era impossível sair dali, talvez as janelas eram muito altas, não tinha como escalar, e também aquelas portas, muito grossa, extremamente pesada, talvez ali só uma gradinha, alguma coisinha mínima para a pessoa olhar para fora, ou enfim. E uma coisa que chama a nossa atenção aqui é que o apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja que estava livre lá fora, mas estando livre lá fora, ela não poderia escapar dos projetos, dos pratos, dos dardos inflamados do diabo. Era impossível. E então ele começa aqui nesse verso de número 10, dizendo para os irmãos meus queridos, minha igreja, noiva de Cristo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa instruindo a igreja: fortalecei-vos em Cristo, fortalecei-vos na força do seu poder. Ele começa a apresentar para a igreja que ele estava preso, mas que Cristo estava livre e que Cristo estava ali à disposição para fortalecer, para dar poder para a igreja que militava na terra naquela época como nos dias de hoje. E bastava, segundo diz o verso 18 desse capítulo 6, que bastava a igreja orar, a igreja clamar, pedir para que Deus fortalecesse, para que Deus desse poder. Eu pergunto nessa noite para a igreja: meus irmãos, nós estamos pedindo para que Deus nos fortaleça, nós estamos pedindo para Deus nos dar poder, nós estamos pedindo para Deus nos dar unção. Eu tenho certeza que se nós pedirmos, se nós abrirmos a nossa boca e começarmos a clamar, o nosso Deus vai nos visitar de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa neste lugar, nessa noite. Calamaçobia, candarábia, soremecanta, alabasterianda, alabaia. Veja que ele preso, e muitas das vezes quando nós estamos, meus irmãos, presta atenção, geralmente quando a gente está no luto, a gente sempre lembra aquela palavra que Salomão escreveu, dizendo que é melhor estar no luto do que estar no banquete, do que estar numa festa. Porque quando nós estamos no luto, nós conseguimos refletir, raciocinar,
fazer uma retrospectiva, analisar as coisas minuciosamente. Quando nós estamos no banquete, quando nós estamos na festa, é diferente. Só a carne que entra em evidência, a espiritualidade está longe. Então Paulo, dentro da cadeia, dentro do cárcere, Paulo ele começa a ter uma visão diferente do mundo externo e do interno. Por que eu falo isso para os irmãos? Olha o que Paulo vai mostrar para nós no verso de número 11. Ele vai dizer assim para os irmãos, para nós: revestivos. Está dizendo para todos: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então Paulo ele quer mostrar para nós que nós estamos dentro da igreja, nós estamos dentro de casa, mas ao nosso derredor existe um inimigo, que ele dá aqui o nome de diabo, ou diablo, né, no grego, que é o adversário, o inimigo de Deus, também o nosso inimigo, e que ele está, como diz 5:8 de 1 Pedro, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então Paulo lá de dentro, ele tem essa visão, ele vê os crentes dentro da igreja, dentro de casa, presta atenção, como quando a gente vai ao zoológico. Quando nós vamos ao zoológico, o que a gente vê? Todos os animais trancados, em jaula, em celas. E nós estamos ali ao redor andando, olhando o leão, rugindo, sagaz, feroz, terrível. E nós estamos ali, para nós, aqui não quer dizer nada porque ele está preso, e bem preso. E assim a gente olha todos os animais, a gente passa em revista. Por que eu estou dizendo isso? Porque de igual forma, nós aqui na igreja, nós lá dentro da nossa casa, nós lá no nosso trabalho, lá no nosso estudo, onde nós estivermos, o nosso inimigo também está oposto. É como se nós estivéssemos presos nos nossos afazeres, na nossa casa, onde nós estiver, e o inimigo é como se fosse nós, estivesse livre, olhando cada situação, cada um de nós procurando a famosa e velha brecha para que ele possa tragar, como a Bíblia nos ensina. Então Paulo, ele diz para nós que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos lutar contra esse inimigo. Aí ele vai chamar a nossa atenção, porque muitos de nós, no dia a dia, dentro de casa, dentro da igreja, em todo lugar, sempre tem um inimigo. Ah, que prova lá no meu trabalho, o inimigo, o inimigo, o inimigo. Ah, lá dentro da minha casa, o inimigo, o inimigo, o inimigo. Ah, lá na faculdade, o inimigo, e o inimigo, e o inimigo. Dentro da igreja, o inimigo, o inimigo e o inimigo. Aí a gente olha com o nosso olhar espiritual, com o nosso olhar carnal. Alguém está vendo inimigo aqui? Lá na tua casa, você está vendo inimigo lá? Não. Lá na minha casa está minha família, não tem inimigo nenhum não. Lá no colégio, na faculdade, tem meus amigos de curso, de faculdade. Aqui na igreja, que inimigo o quê? Na igreja tem meus irmãos. Lá no trabalho tem um colega de trabalho, que inimigo o quê? O ímpio pode pensar dessa maneira. Mas nós vamos falar inimigo. O inimigo está lá, o inimigo está usando, o inimigo está trabalhando. Então, se o inimigo está lá, se o inimigo está aqui, como que nós vamos lutar com o inimigo? Eu já conheci ministério, já até fui no começo da minha fé, talvez aqui alguém já foi, não vou falar o nome por questão de ética, mas tem igreja, ministério, que quando o inimigo manifesta lá dentro, chega lá 5, 6 homens, pega o inimigo pela mão, pelos pés, dá um jeito, abre a porta, abre o portãozinho lá, joga ele lá fora, tranca o portão, fecha a porta e deixa o inimigo lá fora. Agem dessa maneira.
Isso não é novidade, não. Isso tem décadas que fazem isso. Daí alguém fala, pastor, mas jogou o inimigo lá fora? Jogou o inimigo lá fora. Por quê? Porque se manifestou dentro da igreja. Gritou, vou matar, vou destruir, e não sei o quê. Então, joga o inimigo para fora. Quando Paulo, ele fala para nós nos revestir dessa armadura, porque nós temos que vir para a igreja vestido como um soldado, com toda aqui do verso de número 14 ao 17, onde ele fala acerca de 7 armaduras, que junta-se todas para formar uma, 7 partes da armadura para formar uma. Então quer dizer que nós temos que vir para a igreja, vir para o culto, ir para a escola, ir para a faculdade, ir dentro da nossa casa, todo mundo, porque o inimigo... Não é assim. Paulo está mostrando aqui para nós, nesse texto, que o nosso amigo, ou o nosso inimigo, melhor dizendo, ele não é o inimigo visível. O nosso inimigo não é um inimigo palpável. Não é um inimigo que a gente pode dar um chega para lá. Não é um inimigo que a gente pode pegar a vassoura e mandar a vassoura nas costas dele. Sai daqui, eu não quero te ouvir mais. Não é um inimigo que você pode pegar uma caneca com água e dar um banho nele. Vai para lá, vai falar isso em outro lugar, eu não quero ouvir. Não é esse inimigo, não. A armadura que ele está mostrando é aquela armadura de metal, de cobre. Não é aquela armadura daquele soldado que está lá na guerra. É uma armadura diferenciada. É uma armadura que é espiritual. É uma armadura que eu tenho. É uma armadura que muitos aqui têm. É uma armadura que todos precisam, devem ter essa armadura. Por quê, meus irmãos? Porque nós não sabemos a que hora. Lembra que eu disse antes que o inimigo está ao nosso derredor? Lá no capítulo 1, no capítulo 2 do livro de Jó, o Senhor Deus fala, Satanás, da onde tu vens, Satanás? Ele olha para o Senhor e diz, eu venho de rodear a terra e de passear, de caminhar por ela. Então, por que ele está dizendo isso? Porque ele é um desocupado. Por que ele está dizendo isso? Porque ele passa lá pela minha casa, pelo meu quintal, ele entra lá dentro, ele olha dentro da minha casa, ele vê como que eu estou, ele vê o meu testemunho. Ele passa lá na tua casa, ele vê você, ele observa lá no teu trabalho, ele observa quando você está dirigindo, ele senta do teu lado. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Não senta não, eu sou crente. Eu quero que você prova que ele não sente, que ele não senta. Quando você lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, havia um pregador no templo, lá em Marcos. Quem tem curiosidade, fique à vontade, está lá. O templo, a sinagoga, está lá o maior pregador que existe, chamado Jesus, o Verbo, a palavra viva, o Verbo encarnado, está ali. Jesus pregando. Dentro do templo, dentro da igreja, o que acontece? Está lá quem? O cão, sentado lá. E se manifesta, falando de Jesus. Jesus, cala a boca, não mandei você falar. E Jesus expulsa, repreende, manda ele embora. Ele entrou dentro da igreja onde Jesus estava e está ali ouvindo. Chegou o momento que ele quis chamar atenção. Será que ele não aproxima da gente? Ou será que nós somos mais poderosos que Cristo? Então ele se aproxima e nós precisamos ter cuidado, porque a aproximação dele pode tentar nos influenciar para fazer alguma coisa que ele quer, que ele tem vontade. E se nós não tivermos revestido com a armadura de Deus, nós podemos ser uma presa fácil, ou podemos cair no golpe, no prato que ele preparar naquela situação. Ele fala no versículo 12, dizendo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então, como eu disse antes, o inimigo está dentro da igreja. Quem é o inimigo? O inimigo é o obreiro fulano de tal. Aquele lá virou meu inimigo, e etc, etc. Então, vamos ler a Bíblia. Capítulo 6, verso 12. O nosso inimigo, ele não é carne, ele não é sangue. Aí eu pergunto, então, se você está dizendo que o teu inimigo dentro da igreja se levantou, então supostamente ele tem que ser espiritual.
Ele não é visível, ele não é palpável, não é tocável. É assim o teu inimigo? Não, pastor, o meu inimigo é o obreiro fulano de tal. Então, você está cego, você está enganado. Porque o nosso inimigo, nosso adversário, não é carne e sangue. Então não pode ser o meu próximo. Tampouco o obreiro da casa de Deus. Pastor, o inimigo levantou lá no grupo da senhora. Está lá todo mundo ensaiando para o congresso. Pronto, o espírito da inveja, da contenda, do olho de bomba, se levantou dentro da igreja. O inimigo está usando as irmãs. Ah, é? Vamos lá ver o inimigo. Cadê o inimigo? Está aí, tá todo mundo aí. Não, meus irmãos. Vamos ler capítulo 6, verso 12 de Efésios. Não temos que lutar contra carne e sangue. A carne e sangue não é nosso inimigo. O nosso inimigo é espiritual. Não é carne e sangue. A tua irmã que está aí à tua direita não é teu inimigo, não é tua inimiga. A tua irmã à tua esquerda, atrás, na frente, ela não é tua inimiga. Ela é tua irmã, é a imagem e semelhança de Cristo. Louvado seja Deus. Ela precisa de você como você precisa dela. E juntas precisam de Cristo. Nós fazemos a obra de Deus unido, não é individual. Então ela não é tua inimiga. Ele não é teu inimigo, irmão. Não é teu inimigo obreiro. Não é teu inimigo visitante. O teu inimigo é o diabo. Não é as pessoas. Quando alguém olhar para você e falar: o inimigo está dentro da minha casa. Meu marido, minha esposa virou inimigo. Espera aí, vamos ler aqui Efésios. Vamos ver o Efésios. Seu marido é o quê? É carne e sangue? É sanguíneo. Então, desculpa, mas você está enganada. Não é inimigo, não. Pastor, minha esposa, o inimigo. Espera aí, mas sua esposa tem carne e sangue? Tem. Então não é inimigo, não. Ela não é teu inimigo, ela é tua esposa. Ele é teu esposo. É o teu amor. É aquele que Deus preparou para caminhar junto até que a morte o separe. Não é inimigo, não. O inimigo está lá fora. O inimigo tem algum lugar em oculto. Então ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra. Olha com quem nós temos que lutar: contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aqui está pelo menos 4 a 5 inimigos. E esses inimigos são espirituais. Eles não são carnais. Eles não são visíveis e, mais uma vez, não são palpáveis e nem tocáveis. Pastor, mas como que nós vamos lutar com alguma coisa que é espiritual? Nós vamos lutar com o espiritual no nível espiritual. As armas que nós vamos usar, elas não são armas. Opa, comprei uma 12, comprei uma pistola, comprei. Problema teu, você vai matar os teus semelhantes, mas o teu inimigo não vai morrer, porque não é com essa arma que nós vamos lutar contra o inimigo em potência, como está mostrando aqui a palavra de Deus. O nosso inimigo é espiritual. E nós vamos derrotar ele numa dimensão espiritual. Primeiro nós precisamos entender o que é espírito e o que é carne. Nós precisamos entender isso. Porque se a gente não entender, nós vamos sair brigando com todo mundo, achando que é inimigo em todo lugar. Quando na verdade nós estamos lutando. Veja, meus irmãos, cada pessoa tem o seu comportamento. Deus fez cada pessoa de um jeito. Gênero. Cada pessoa tem o seu comportamento. E o mais importante, cada pessoa tem a sua natureza. Natureza não se muda. Natureza é aquilo, a pessoa foi forjada naquela natureza. Não tem como mudar. Então, observa que cada um de nós temos um jeito. Não é porque nós somos crente, eu sou crente, eu tenho um jeito meio que atirado. Peraí, eu sou crente, então agora eu vou falar gesticulando. Minha voz vai sumir, ninguém nem vai ouvir minha voz. Não, eu aceitei Jesus, mas o meu jeito, o meu comportamento, a minha natureza é a mesma. A palavra de Deus vai mudar os meus gestos, as minhas atitudes.
A palavra, o Espírito de Deus vai transformar nisso, mas a minha natureza, ela vai ser a mesma. Não tem como mudar. Não tem jeito de mudar. Alguém tem a voz fina que parece que vai estourar o tímpano. Aceitou Jesus, pronto. Agora a voz dela vai ser aquela voz que... Não, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar. Então a gente precisa entender isso. A gente acha que as pessoas aceitam Jesus, vêm para a presença de Deus, e agora a pessoa tem que virar um anjo, viver flutuando, não falar nada, não ouvir nada, viver como se fosse uma pessoa que não tivesse cérebro. Meus irmãos, nós vamos ser a mesma coisa, eu sou a mesma coisa, cada um é a mesma coisa. O Espírito de Deus vai nos libertar do pecado, daquilo que nós fazemos que não agrada a Deus, segundo o que a palavra do Senhor nos mostra. Ele não vai mudar o homem em mulher, a mulher em homem, não vai mudar o baixinho no altinho, não vai mudar o magrinho no gordinho, o vermelho no amarelo, o negro no branco. Não vai, nós vamos ser a mesma coisa, como eu sou, como cada um de nós. Então nós precisamos entender isso, que cada pessoa tem o seu jeito. Não é porque aceitou Jesus que ela vai ter que mudar. Ela vai ter que mudar. Não, mudou, agora chega. Ela faladeira, vai continuar falando. Mas vai falar de Jesus agora. Não vai falar da vida dos outros. Ah, eu não aguento porque fala demais. Tá bom, mas vai falar de Jesus agora. Jesus vai ensinar. Ela vai ter a essência da palavra, da ciência, da sabedoria. Vai falar de Cristo. Imagina uma pessoa que fala demais, falar de Jesus. Todo mundo vai aceitar Jesus para ela ficar quieta logo, porque não vai aguentar ficar ouvindo falar. Então, aceitou Jesus, isso não vai mudar, vai continuar. Só que agora vai usar as coisas de Deus para a sua obra. Nós precisamos entender esse mistério. E quando ele diz aqui para nós que, portanto, nós devemos tomar, pegar, buscar toda a armadura de Deus. Veja que não está no plural, não está armas duras, ou as armas duras de Deus, não está assim, está no singular, armadura. São 7 peças individuais que formam para fazer armadura. É que nem, estou aqui com o relógio. Quantas peças tem para formar um relógio? Horrores. Então se junta todas as peças, coloca cada uma no seu devido lugar, e depois de pronto formou o relógio. Está aqui. Eu não vou falar os relógios, é individual, é um só aqui, singular. Então a armadura de Deus é uma, não é as armaduras de Deus, porque são 7 partes que juntas se forma uma armadura. Por isso que ele está dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então ele está mostrando aqui para nós o que? Que o dia mau vem para todos. O dia mau vem para todos nós. Ninguém aqui na terra, que vive na terra, vai ficar sem passar pelo dia mau. Todo mundo passa. Todo mundo, querendo ou não, o dia mau vai vir para todo mundo. Pastor, qual é o dia mau? O dia mau é aquele dia que você não queria vivê-lo. É aquele dia que algo tão terrível vai acontecer, o que você imagina, um dia, se acontecer tal coisa, eu não vou suportar. Esse é o dia mau. Mas você vai suportar, a gente tem que passar. Ah, pastor, já pensou o dia que chegar, vai chegar. Pastor, mas eu não vou. O que ele está dizendo aqui? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Então nós precisamos tomar, nós precisamos buscar, nós precisamos pedir a armadura de Deus, para que nós possamos resistir esse dia mau. E depois de passar pelo dia mau, qual é o mais importante? É estar de pé, na posição, estar ereto, estar ali pronto para receber a recompensa da batalha. Não é vestir da armadura e cair do outro lado, com o peso da armadura, ou cair morto porque vacilou. Não, a armadura é proteção e ofensa. É uma armadura de combate, de guerra. Paulo, imagina Paulo, nós vamos falar disso aqui agora.
Paulo ali dentro do cárcere, ele olhando pela janela e vendo o soldado romano. Olhando o soldado romano de pé, ali em posição, em sentido, capacete, escudo, espada. Ele olha do alto da cabeça à planta dos pés. Ele vê o soldado que está pronto para qualquer inimigo, para qualquer coisa que possa vir contra ele. Ele está ali totalmente armado. O seu corpo está protegido. E ele tem a sua arma de defesa para combater contra o seu inimigo que quer tirar a sua vida. Nenhum inimigo vem contra nós para nos acariciar. Todo inimigo que se levanta contra nós, ele vem para nos matar. Ele vem para tirar a nossa vida. Então, quando você está na guerra, você mata ou você morre. E o soldado está ali a caráter de viver ou morrer. Ele está ali para se lembrar, ele está armado. Ele tem a proteção. Então Paulo olha para isso e fala, peraí, vocês também precisam revestir de toda a armadura de Deus. Porque o dia mau, o dia do combate, o dia da guerra vai chegar. E vocês vão guerrear, vocês vão combater. E depois de ter combatido, vocês têm que ficar de pé, vocês não podem morrer. Vocês não podem cair. Então ele começa no verso de número 14, dizendo, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? É o cinto da verdade, como está aqui na primeira parte do verso 14. Meus irmãos, o cinto da verdade, ele tem uma representação ou representa a integridade e a verdade de Deus que mantém cada um de nós firmes. Esse é o intuito do cinto da verdade. Como que nós podemos aplicar o cinto da verdade no nosso dia a dia? Devemos viver, todos nós devemos viver de uma maneira honesta, de uma maneira transparente, buscando a verdade em todas as situações. Então, devemos viver em verdade, buscando a verdade em todas as situações. Isso aqui, essa primeira parte, mostra para nós que alguns entre nós, ou algum de nós, dependendo da situação, nós não agimos com a verdade para trazer a nós benefício. Porque às vezes uma mentira pode trazer benefício. Ontem conversando com a irmã, e lembrando da época, né, da pandemia, quantas pessoas que mentiram, quantos crentes que mentiram acerca de casamento, acerca de marido, de filhos, para ganhar uns trocados a mais na pandemia. Minha esposa foi bombardeada pela sua família. Não, seu marido não trabalha, você não trabalha, você não tem renda, vocês precisam, dá um jeito, vai lá, fala que não sei o que, vocês vão ganhar não sei quanto. Daí minha esposa olhou e disse, até aqui Deus tem nos sustentado, Deus vai nos sustentar. Tem gente que está precisando mais do que nós. Pronto. Então, eu vou aproveitar a situação e vou tentar tirar alguma coisa que o outro pode, que está pior do que a gente, pode receber. Se eu fizer isso, eu estou mentindo. Eu estou tirando o direito de uma pessoa que necessita mais do que eu. E tem crente que não tem consciência. Tem crente que não age com a verdade. Tem crente que nessa hora ele mente. Depois ele dá 3 tapinhas na boca. Ai, meu Deus, me perdoa, mas o senhor sabe, né? Eu preciso. Ainda vou dar uma oferta maior na igreja. Vou dar um dízimo melhor. Como se Deus estivesse preocupado com isso. Deus está preocupado com a nossa obediência. Não com o nosso sacrifício ou com a nossa mentira. Quando nós lemos João 8,32, com base nisso, o Senhor disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós só podemos nos livrar dessas situações, ou desses pretextos, ou dessas ocasiões, conhecendo a verdade. Quando a verdade ela está em nós, meus irmãos, a mentira ela não consegue reinar, ela não consegue operar.
Mas nós precisamos vigiar, por quê? Porque há em nós, a Bíblia fala, lá em Romanos, no capítulo de número 7, se não me falha a memória, a Bíblia diz lá para nós que o pecado, ele habita, o pecado ele mora dentro de cada um de nós. Então nós estamos propensos a qualquer momento vacilar. Por isso que nós temos que andar vigilante. Nós não podemos vacilar, porque a qualquer momento o diabo pode usar a nossa boca. A qualquer momento, pastor, isso é impossível. Pedro, você não vai com eles, Pedro? Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Que bênção. Pedro é espiritual, homem de Deus. Aí daqui a pouco, mais tarde, vai daqui, vai dali, Jesus conversando com Pedro, conversando com os discípulos, e Jesus falando dos acontecimentos, do que iria acontecer com ele, que ele seria traído, seria entregue, seria julgado, condenado, crucificado, escarnecido. Senhor, jamais isso vai acontecer contigo. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus, as coisas espirituais, mas somente as coisas da terra, as coisas carnais. Então, se a gente vacilar, o diabo pode usar a nossa boca. E quando o diabo usa a nossa boca, Jesus nos dá autoridade para repreendê-lo. Porque ele não pode usar a nossa boca. A nossa boca pertence a Deus, ao Espírito Santo. A nossa boca não é para mentir, não é para blasfemar. Segunda coisa que a palavra do Senhor mostra para nós, a couraça da justiça, que está aqui na sequência, né? Cingindo os vossos lombos com a verdade e depois vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça. A couraça, ela protege o coração, simbolizando a justiça de Deus, que nos guarda contra toda injustiça e contra todo pecado. Então, olha a eficiência da couraça da justiça na vida do crente. Como que nós devemos aplicar isso no dia a dia? Para que serve então no dia a dia? Devemos viver de acordo com os princípios de toda a justiça de Deus, protegendo o nosso coração contra a corrupção. Contra a corrupção. Igreja, nós vivemos num mundo hoje onde tudo tem alguma coisinha aqui, ó. A pessoa vai cumprimentar, já dá com a mãozinha fechada, o policial para, você já dá ali alguma coisa junto com o documento. Hoje tudo está indo envolvendo a corrupção. E nós não podemos cair nessa cilada. De que maneira que como nós devemos fazer para não cair? Andar com integridade, ser transparente, ter a couraça da justiça na nossa vida, não subornar, não aceitar suborno, fazer o que é correto. Ah, não, eu sei que é certo, mas eu vou assim mesmo, eu confio em Deus, Deus vai me dar o livramento. Espera aí, como que Deus vai te dar o livramento se você sabe o que é certo e você está fazendo errado? Você está fazendo errado, você sabe que vai ter uma consequência por aquele erro, você sabe que está errado, sabe o que você está fazendo, mas você diz: eu creio que Deus vai me dar o livramento. Sabe quando? Nunca, nunca. Deus não vai ser participante daquela situação. Se Deus te der o livramento, Ele está dizendo: não, vale a pena fazer, pode fazer porque eu garanto. É como a gente conversa com algumas pessoas hoje, presta atenção. As pessoas dizem: pastor, eu sei que o casamento é um só. Talvez você já ouviu isso que eu vou falar. A pessoa: eu sei que o casamento é um só, mas Deus entende, eu estou separando porque é melhor. Eu vou achar uma pessoa melhor, uma pessoa bacana, uma pessoa que me entende. Meus irmãos, todo mundo é bom. Todo mundo, eu sempre falo isso. Não existe pessoa ruim. Ruim é o diabo. As pessoas todas são boas. Todas são boas. Lembra no início como que era a tua vida? Ah, pastor, mas foi aquela época. Não. De maneira alguma. Você pode reconquistar, você pode viver o início agora. Depende de você. Ah, eu vou me humilhar? Ué,
Quantas vezes você desobedeceu teu pai, tua mãe? Quantas vezes você se humilhou, passou por prova, processo, para encontrar com ele, para encontrar com ela? Isso não era humilhação? Eu cheguei a quebrar o pé, pulei de uma altura daquilo ali para encontrar com a minha esposa, na época namorada, saindo da escola, pulando, cabulando aula, ela me mandou um bip para na época era o pager, o bip, tô na sua casa. Já era, acho que eu saí mais rápido se fosse Jesus que tivesse no meu encontro. Então, ou seja, a gente sabe que aquela situação dá para contornar, vamos fazer por onde? Só que, como eu falei, pastor, eu sei que está errado, mas eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio que naquele dia Deus vai ter misericórdia da minha vida. Alguém já ouviu isso? Já? Eu já conheci 3 pessoas que se divorciaram, foi casar de novo, eu cheguei lá, como juiz de paz, como amigo, como colega, como pai, como filho, expus a situação, e sabe o que eu ouvi? Eu ouvi assim, não, preocupa não, eu creio na misericórdia de Deus. Meus irmãos, dói o coração. A pessoa sabe que vai ser condenada ao inferno, sabe que nenhum adúltero, porque a pessoa vai separar, vai viver com o outro, vai estar em adultério. A Bíblia diz que nenhum adúltero vai herdar o reino do céu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aí eu abro minha boca cheia de dente e vou dizer, não, fique em paz, eu creio na misericórdia de Deus. Vá para o inferno, que misericórdia de Deus aonde? No dia do juízo de Deus não vai ter misericórdia. Deus vai agir, julgar com equidade, não tem misericórdia, hipótese alguma. A misericórdia hoje, enquanto nós estamos aqui com vida, é enquanto nós podemos decidir, ir e vir, fazer ou não fazer, tomar decisão ou não tomar decisão. Hoje tem misericórdia, depois dessa vida segue-se o juízo, e o juízo está aqui, nós vamos ser condenados, absorvidos pelo que está escrito na palavra. Deus não vai contra a palavra dele. Mas Deus me ama, Deus me ama. Deus ama a verdade, não ama a hipocrisia. Terceira coisa, verso 15. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados do evangelho da paz. O que é calçar o evangelho da paz? Os calçados representam a prontidão e a preparação para levar o evangelho da paz. Então é algo que a gente calça, a prontidão, nós estamos prontos para que possamos caminhar independente do terreno para nós levar o evangelho, para nós levar a verdade. O evangelho significa boas novas. Vamos aplicar isso. De que maneira que nós vamos usar o calçado do evangelho da paz? Isso é espiritual, não é literal. Devemos estar sempre prontos para compartilhar a mensagem de paz e conciliação de Cristo. Sempre pronto para conciliar, sempre pronto para trazer paz. Esses tempos atrás, alguns amigos, casal, na luta, num processo tão terrível, uma coisa que dói o coração é ver discórdia de casamento, desentendimento, briga. E esses amigos a gente conhecia há bastante tempo e passou por um processo terrível. E a gente aconselhando, conversando, vai daqui, vai dali, não congregava com nós, outro ministério, a gente tem muito amigo assim. E conversando com eles, ele disse, pastor, não, o irmão lá, não sei da onde, falou para mim que não adianta eu lutar por ela mais não, que não tem jeito, que Deus vai preparar uma mais nova, uma melhor para mim. Eu falei, ele falou isso? Falou. Eu falei, tá bom. Aí mais tarde eu fui no outro, em pessoa, e conversei com ele. Não, eu tô aqui com a minha esposa, mas não dá certo, eu já mando ela embora e vou arrumar outra, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Então, meus irmãos, eu estou falando de crente, crente pensa assim, tem crente que está pensando assim. Ele não quer ser mais submisso, ele não quer mais levar o fardo dele, assumir aquilo que Deus deu para ele e ir até o fim.
A Bíblia diz que o casamento ele é um só, é até que a morte o separe. E um tempo aqui atrás eu falei, vou falar hoje de novo. Se você está lutando com o teu marido, se você está lutando com a tua esposa, e ela quer separar, você não quer. Você quer viver junto, você quer servir a Deus, você já falou que vai mudar, que vai ser uma bênção, mas a pessoa não quer, a pessoa quer separar. Não quero mais, vou viver sozinho. Vai viver sozinho aonde? Mas eu vou viver só, não sei o que, eu vou dar conta. A Bíblia diz que até que a morte o separe. Faz o seguinte, chama o teu marido, é um conselho. Chama a tua esposa. Aquele que não quer viver mais junto, que quer ir embora. Você quer ir embora? Quero. Vai mesmo? Vou. Então tá bom. Deixa eu orar antes de você ir embora. Senhor, eu tô novo. Senhor, eu tô nova. Meu Deus, eu amo ele ainda. Eu ainda amo ela. Eu a amo. Eu tenho sonhos, tenho projeto. Mas ela não quer, Senhor. Eu não vou conseguir viver só. Senhor, ele vai, abra a sepultura, que ele seja devorado, engolido pela sepultura. Senhor, abra a sepultura para ela, que ela seja engolida, porque eu não vou viver só. E se eu ficar com o outro, ela estiver viva, eu vou para o inferno. Então que ela vá primeiro, ou ele vá primeiro. É um conselho, porque Deus te fez, Deus uniu você para viver junto, até a morte. É um conselho, não é suposição. Quem não é um conselho. É até que a morte os separe. Então não dá mais? Agora eu vou me castrar por causa de orgulho, por causa de... Não, nessa não vou orar, vamos orar. Você quer ir? Vamos orar então. Vem aqui, vamos orar, depois da oração você vai em paz. Se é que a paz vai contigo. Meus irmãos, e quando a oração sai do coração, Deus ouve. Deus ouve, pode ter certeza que ouve. Quarta coisa, escudo da fé. Verso 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja, meus irmãos, que o escudo da fé é uma parte da ferramenta ou da armadura que é mais essencial para a nossa vida. Todos aqui têm o seu valor, mas o escudo da fé nos protege contra os ataques do inimigo, apagando as setas inflamadas do maligno. A seta, os dardos, as pedras, enfim, tudo que o inimigo lança contra nós, o escudo, ele está aqui para proteger. Então o escudo, ele é essencial para nossa vida. Devemos confiar em Deus e em suas promessas, usando nossa fé para nos proteger contra as dúvidas e as tentações. As tentações estão diante de nós, as dúvidas também estão diante de nós. Todo dia a dúvida tenta agir na nossa vida. Todo dia as tentações se levantam contra a nossa vida. Aí a pergunta é: nós estamos mantendo a nossa mente focada em Cristo, ou a dúvida está tentando mudar a nossa mente, a nossa mentalidade, a intenção? Será que nós estamos caindo na tentação, ou nós estamos fugindo da aparência do mal? Então o escudo nos livra dessa seta, das dúvidas que o inimigo lança contra a nossa vida. A palavra do Senhor em Hebreus 11:1 diz que ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E 1 João capítulo 5, verso 4, esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Então nós precisamos do escudo da fé. O crente que não tem o escudo da fé, ele é uma pessoa oscilante. Um dia ele está de um jeito, outro dia ele está de outro. Hoje ele está orando, amanhã ele não está. Hoje ele está lendo a Bíblia, no outro dia ele não está. Hoje eu estou orando, não preciso orar tanto não. Já li a Bíblia semana passada. Então ele é oscilante, ele não tem uma vida constante. Porque o inimigo está perseverando, o inimigo está
agindo na mente dele. Ele está sem o escudo, ele precisa do escudo. Quinta coisa, o capacete da salvação. 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação. Meus irmãos, por que o capacete da salvação? O capacete protege a mente, simbolizando a salvação que nos guarda e nos dá segurança. O apóstolo São Paulo, ele escreve aos Coríntios, dizendo que as más conversações, elas corrompem o bom costume. 1 Coríntios capítulo 15. As más conversações corrompem. Então, quando há o capacete da salvação, essas más conversações, elas não têm poder contra a nossa vida, se esse capacete estiver sobre nós. Devemos manter nossa mente focada na salvação que temos em Cristo, protegendo-nos contra pensamentos negativos e contra desânimo. Quantos hoje talvez não teve um pensamento negativo? Quantos hoje não teve desânimo para vir à igreja, não teve ânimo, ou ficou desanimado e não veio à igreja, não veio ao culto? Quantos que poderiam estar aqui adorando a Deus, participando do culto, mas uma oscilação, faltou ânimo, falta do quê? Do capacete. Se tornou ali alvo para o inimigo, se tornou alvo para o inimigo espiritual que está ao nosso derredor, que a gente não vê. Quantas pessoas eu converso durante o dia: pastor, eu queria ir lá no culto, foi uma benção durante o dia, tudo, mas quando chegou a noite, agora eu vou para o culto. Aí vem um desânimo, vem um cansaço, vem uma fadiga, vem um sono, eu não consigo ir para o culto. Quantas pessoas eu converso que falam isso? Eu queria ir, mas eu falo, então não fala que você vai. Chega, toma um banho, arruma. Alguém pergunta, vou a algum lugar aí. Entra no carro, vai para algum lugar, dá uma volta lá por cima, dá um chapéu na tua própria consciência. Tinha o pastor Almir lá da Vila Verde, lá de São Paulo, trabalhava o dia inteiro, coitado, só Jesus na vida dele. Aí quando tinha que ir para a igreja, lá para aquele fim de mundo, a carne cansada, ele sentava no sofá, deitava, encostava um pouquinho antes de ir, aí a carne dele, isso, deita, dorme, fica quietinho, os obreiros vão fazer o culto, fica aí, descansa, daqui a pouco você vai para a cama, ele lá, deixando a mente dele acariciar ele, com palavras suaves, palavras de mel. Daqui a pouco ele vira para o canto, joga o cobertor e a voz continua. Daqui a pouco ele joga o cobertor lá para o canto, se levanta com tudo, fica aí preguiça, vou adorar a Deus, vou fazer a obra de Deus, manda fogo e vai para a igreja. Então, se a gente der lugar para a nossa carne, meus irmãos, a nossa mente ela vai nos persuadir. A nossa mente quer descansar, a nossa mente quer dormir, a nossa mente quer preguiça, a nossa mente quer moleza. A gente está na igreja, está dormindo sentado, a gente está orando, está roncando de joelho. Onde já se viu uma coisa dessa? Então a gente precisa vigiar, porque em todo lugar, como eu falei no princípio, dentro da igreja o inimigo pode agir contra a nossa vida. Sexta coisa, a penúltima, espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha agora o mistério. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Nossa arma, tanto de defesa quanto de ataque contra as forças do mal. Então a espada aqui, que ele está dizendo para a espada do Espírito, é a arma que nós usamos para nos defender. É a arma que nós usamos para atacar. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos, olha só. Olha, eu vou perguntar, será que nós estamos usando a nossa arma do Espírito, ou a espada do Espírito, será que nós estamos usando? Se eu perguntar, alguém aqui usou a arma do Espírito hoje? Acho que pouquíssimos são os que usaram. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ou melhor, devemos estudar e meditar na Bíblia, usando a palavra de Deus para nos guiar e defender contra as mentiras do inimigo. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Oséias, o Senhor fala, o meu povo foi destruído porque eles rejeitaram o conhecimento. O Senhor Jesus, no Evangelho de São João, ele diz, examinai as Escrituras,
Ele diz para nós examinar, para nós estudar, porque elas revelam dos céus e elas mostram a salvação por intermédio de Cristo. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só que a nossa geração é uma geração de sábios, né? A gente não precisa mais de Bíblia. Na época, o povo não tinha Bíblia e queria conhecer. Hoje, nós temos a Bíblia e não precisamos dela porque nós conhecemos tudo. Hoje está dessa forma. Por quê? Porque quem está lendo a Bíblia? Quem está estudando a Bíblia? Ler é uma coisa, estudar, quem está estudando? Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós sabemos nos defender e nós sabemos atacar. A Bíblia, nós defendemos a palavra, nós usamos para defender e para atacar. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos, intenções do coração humano. Mateus 4:4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? Está aqui. Essa é a palavra de Deus. E encerrando, oração do Espírito, que é a última, 6:18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a oração é essencial para manter nossa conexão com Deus e fortalecer nossa armadura espiritual. Devemos orar constantemente, buscando orientação e a força de Deus em todas as situações. Nunca darmos um passo sem orar. Nunca devemos tomar decisões sem pedir direção a Deus. Eu tenho contato com Deus, já está tudo direcionado. Tudo bem, já está direcionado, mas a pergunta é: esse é o momento? Essa é a hora? Será que o inimigo não está agindo na situação para fazer você chegar num laço, para cair no abismo? Porque Deus falou, ele ouviu Deus falando, vai que ele preparou alguma coisa. Peça confirmação. A Bíblia está cheia de pessoas que nas suas decisões pediram confirmação a Deus. Faça propósito, pede confirmação, ore. E assim, meus irmãos, nós não erraremos. Se nós nos vestir dessa armadura, de cada uma dessas armaduras, nós vamos perseverar, nós vamos continuar. E inimigo nenhum vai nos atacar. E nós vamos ser uma bênção para os nossos irmãos. Os nossos irmãos serão uma bênção para nós. E nós vamos viver em harmonia, vamos viver em paz. E a presença de Deus, a glória de Deus, ela será manifesta nas nossas vidas. E assim nós vamos falar aquilo que Jesus falou, que é em Cristo, que o apóstolo Paulo diz, que em Cristo Jesus nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Amém? As palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus. Bem alegre para Jesus as palmas.